Bem-vindo de volta. Uma questão assustadora será levantada hoje. O que aconteceria se os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte entrassem em uma guerra simultânea com a Rússia e a China? Como sabemos, os Estados Unidos e a OTAN já estão em um conflito crescente com a Rússia. E agora, com o surgimento de uma situação de alta ameaça envolvendo a China, a perspectiva de uma guerra em duas frentes se torna uma possibilidade real. Nesse caso, as forças do CIUSA e da OTAN enfrentariam enormes desafios. Eles precisariam alocar tropas e recursos em duas frentes diferentes, o que poderia deixar algumas regiões vulneráveis. Um conflito global com a Rússia e a China teria um impacto econômico impressionante. As rotas comerciais podem causar recessão econômica global. A guerra pode forçar nações de todo o mundo a tomar partido e redefinir suas estruturas de poder. Analisaremos as táticas militares dos Estados Unidos e da OTAN em conflitos como esse, e como a Rússia e a China podem reagir. Fique atento ao explorarmos essa situação macabra. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Explore o potencial da próxima guerra mundial hoje. À medida que a situação com a Rússia, os Estados Unidos e a OTAN se torna crítica, a China faz seus próprios movimentos estratégicos. Os militares chineses se concentram perto de Taiwan, uma ilha independente e autônoma. Isso fez soar o alarme em toda a comunidade internacional. A tensão entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia levou os recursos militares dos JPPOA na região ao limite. As forças militares chinesas próximas a Taiwan sugerem uma possível motivação chinesa para tirar proveito da situação caótica. Taiwan mobiliza suas forças de defesa em face do aumento da atividade militar em suas fronteiras. Taiwan está se preparando para uma possível agressão da China. Especialistas internacionais questionam os motivos por trás das ações da China. A China está testando a determinação da OTAN e dos Estados Unidos na crise, ou se preparando para invadir Taiwan. Os líderes militares dos CIUSA e da OTAN reavaliam sua estratégia enquanto enfrentam a perspectiva de uma guerra em duas frentes. Os Estados Unidos precisam escolher entre a Europa e a Ásia para usar seus recursos militares. Os esforços diplomáticos dos líderes mundiais continuam para diminuir as tensões e evitar um conflito total. A situação geopolítica atual complica a busca por soluções pacíficas para os conflitos. Enquanto a comunidade mundial observa com ansiedade, a situação na Europa e na Ásia está se tornando mais precária a cada dia. A possibilidade de guerra com a Rússia e a China é uma preocupação com consequências devastadoras para todos os lados. As avaliações do comando militar indicam um possível confronto com a China, enquanto as tensões com a Rússia continuam. Reconhecendo a gravidade da situação, os Estados Unidos e a OTAN mudarão a direção de seus recursos militares para a região da China. A realocação de recursos militares não é feita de forma leviana. Os Estados Unidos e a OTAN na Europa devem se preparar para um possível conflito com a China, apesar dos recursos limitados. A comunidade global está mais preocupada com a realocação de recursos militares.
Os analistas alertam que a mudança de forças pode fazer com que a Rússia pareça fraca. Isso poderia incentivá-los a intensificar suas ações na Europa. Diante das ações dos Estados Unidos e da OTAN, a China aumenta sua presença militar perto de Taiwan. A Marinha do Exército de Libertação Popular realiza exercícios de fogo real e exibe suas capacidades navais avançadas, enviando uma mensagem clara ao mundo. O governo de Taiwan mobiliza as forças de defesa contra uma possível invasão chinesa. Os Estados Unidos e a OTAN fortalecem a preparação militar de Taiwan com logística e compartilhamento de inteligência. Embora os Estados Unidos e a OTAN se concentrem na região da China, eles continuam presentes na Europa para combater as ameaças da Rússia e da China. A comunidade mundial continua nervosa, temendo que qualquer erro de cálculo possa levar a uma guerra total. Soluções pacíficas para a Rússia e a China são buscadas mantendo-se os canais diplomáticos abertos para o mundo. Mas ainda há muito em jogo, e ele não tem certeza se a diplomacia pode evitar um conflito perigoso. Os Estados Unidos e a OTAN enfrentam um delicado ato de equilíbrio ao tentar lidar com essas duas grandes crises geopolíticas. O resultado afetará não apenas os países envolvidos, mas também toda a comunidade mundial. Inscreva-se e ative o sino para ficar atento aos novos episódios sobre a Terceira Guerra Mundial. Obrigado por nos receber. Siga-nos em nossas redes sociais para saber mais sobre nossos novos lançamentos. Estamos falando de Instagram, Facebook, Twitter, o que você quiser, nós estamos lá. Obrigado por assistir nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Você está interessado em assistir a todos os episódios hoje? Visite nosso site no link URL para acessar nossa biblioteca de mídia. Você sabe muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Quais países declararam guerra à Alemanha primeiro? Comente abaixo nos comentários do vídeo do YouTube. Fique atento à resposta correta. Países cobertos: Grã-Bretanha e França. Diante da crescente tensão na região da Ásia-Pacífico, o presidente Biden decidiu enfrentá-la de frente. Adverte a China sobre as consequências econômicas e militares se ela invadir Taiwan em discurso televisionado. Uma ilha autônoma e independente que a China considera uma região separatista. Biden enfatiza o apoio a um Taiwan livre e democrático. A reunificação da ilha com a China continental por meios forçados enfrentaria uma forte oposição unificada da comunidade internacional. A China não teme a advertência do presidente do ZEU. A China reafirma seu compromisso com a política de uma só China. Manter a unificação de Taiwan como um assunto interno e evitar interferências externas. Os investidores estão preocupados com as consequências do conflito entre os Estados Unidos e a China nos mercados financeiros globais. Os mercados acionários globais caíram, e os preços das commodities, como o petróleo e o ouro, subiram. Apesar da retórica, os esforços diplomáticos reversos continuam entre os Estados Unidos, a China e outros países interessados. Os líderes buscam uma solução pacífica para a crise a fim de evitar uma guerra em grande escala. Em uma tentativa de dissuadir a China de avançar com uma invasão de Taiwan, os Estados Unidos e os aliados da OTAN estão intensificando os exercícios militares conjuntos na região. Os exercícios demonstram o compromisso com a defesa de Taiwan e a prontidão para responder a qualquer agressão.
A situação continua altamente volátil, e o mundo está observando ansiosamente os acontecimentos na região da Ásia-Pacífico. Os cidadãos de todo o mundo esperam que a diplomacia prevaleça, mas com as tensões elevadas e os recursos militares em movimento, o risco de um conflito catastrófico se aproxima. Na luta global entre a Rússia e a China, contra os Estados Unidos e a OTAN, a economia mundial cai no caos. O comércio e o investimento internacionais são complicados quando um país precisa tomar partido para evitar ser pego no fogo cruzado. As empresas do ZEUA estão vulneráveis a bloqueios econômicos e retaliações da China. Com muitos fornecedores na China e um grande mercado consumidor, muitas empresas do ZEUA obtêm receita. Em face da desaceleração econômica global, os governos implementaram medidas de emergência para estabilizar suas economias. Medidas como controles de câmbio, aumento dos gastos com infraestrutura e defesa, incluindo racionamento. O agravamento da crise está afetando a vida cotidiana das pessoas em todo o mundo. Os preços das commodities estão subindo, o desemprego está aumentando e a agitação social está se espalhando pelo mundo. Economia global interconectada em meio ao caos econômico. E as possíveis consequências do rompimento das relações diplomáticas. Quanto mais o conflito continuar, mais grave a situação se tornará, pois as nações lutam para se adaptar à nova realidade de um mundo conturbado. A China toma medidas militares decisivas em situações de tensão. Mísseis são lançados contra Taiwan, Japão e Coreia do Sul em uma poderosa demonstração de força. Ataques surpresa pegam o mundo desprevenido, e os países respondem rapidamente a situações crescentes. As nações-alvo, que agora enfrentam uma ameaça direta da China, pedem apoio e assistência aos Estados Unidos e à OTAN. Após a crise global, o conflito se espalhou para além das disputas entre a Rússia e a OTAN. O mundo inteiro está à beira de uma guerra devastadora e sem precedentes. Você quer ver mais? Agora você pode assistir a todos os episódios de nossa série em nosso site. Explore agora o potencial da próxima guerra mundial. Potencialize sua criatividade com IA avançada para vídeo, cópia de alta qualidade, serviços autônomos, hospedagem de primeira linha e máxima proteção da privacidade online. Não perca os descontos e promoções exclusivos. Registre-se hoje mesmo clicando nos links da descrição. Sua jornada para criar conteúdo atraente começa agora.